um papel para Elias, naturalmente, o homem de Deus, que é o tema do nosso trimestre, e falar sobre a história da vinha de Nabote, que é muito conhecida entre os irmãos crentes e muito utilizada, muito usada como ilustração nos ensinamentos bíblicos. Só que muitas vezes a vinha de Nabote, ela é deturpada, a história da vinha de Nabote. Ela muitas vezes é utilizada como exemplo de teimosia. Teimosia. Tem muita gente que usa a vinha de Nabote como uma ilustração de como ser teimoso. E não é isso que Nabote fez. Nabote não foi teimoso. Nabote foi fiel a Deus. Esse hino que foi tocado recentemente, eu não sabia desse hino, mas ele foi muito providencial, porque a irmã que canta esse hino, ela fala: vão ter que me matar, mas não vou me vender. Acabe, ele não quis comprar a vinha, ele quis comprar a Nabote, certo? Ele não quis comprar uma propriedade, ele quis comprar a pessoa, certo? Se ele quisesse uma propriedade, ele podia comprar qualquer outra, mas ele quis comprar a pessoa. Ele quis mostrar o seu poder como rei e como homem poderoso, e quis comprar a Nabote. Nabote não se vendeu, não deixou de vender. Outro ensinamento dessa lição, que é o que foi focado pelo nosso comentarista, que é a luta contra a cobiça. Nós vamos dissecar também a cobiça. E nós vamos dissecar também, além do papel de Nabote, o papel de quem cobiçou a vinha de Nabote, no caso Acabe, em conjunto, como diz os políticos antigos, em conchavo com a sua esposa, certo? Sendo influenciado pela sua esposa, uma idólatra e inimiga de Deus, e que instituiu o culto de Baal, e que foi prontamente atendida pelo seu esposo, fiel a ela, porém não a Deus. E nós vamos também dissecar o que é o papel da própria vinha, o que é a vinha na vida do cristão. Amém? Começando primeiro, a cobiça. Qual a diferença entre cobiça e desejo? Alguém sabe dizer isso? Eu aceito sugestões dos irmãos. A diferença entre desejar e cobiçar. Alguém aqui que é pai ou mãe deseja que um dia seus filhos se casem, ou que sejam crentes fiéis, ou que sejam divulgadores da palavra de Deus? Eu desejo. Todos nós desejamos. Então desejar é uma coisa, cobiçar é outra. Eu desejar um carro bonito, novinho, de luxo, ar-condicionado, cheio de coisa, é uma coisa. Agora, eu cobiçar um carro é outra. Eu desejar ter uma casa de praia, além da minha casa, é uma casa de praia, para no mês de janeiro, lá ir com a minha família, levar meus amigos, meus parentes, fazer um churrasquinho, comer um camarãozinho e tal, é uma coisa. Agora, cobiçar é outra. A diferença entre desejar e cobiçar é o seguinte: cobiçar é na medida que você começa a ter artimanhas para conseguir isso. À medida que você tem um desejo, mas não aceita um não de Deus como resposta para aquele desejo. Eu posso desejar ter uma roupa mais bonita, eu posso desejar ter uma casa melhor, eu posso desejar ter um carro novo, porém, quem determina o meu futuro é Deus, e não eu. À medida em que eu atropelo a Deus, só um minuto, irmão. À medida em que eu atropelo a Deus e faço com que as minhas próprias forças, as minhas próprias qualidades definam o meu futuro, eu estou cobiçando, eu não estou desejando. Amém? O irmão quer fazer uma pergunta? Eu estou com fome, só fazendo uma analogia. Estou com fome. Tem uma maçã que alguém está assim,
Eu não estou entendendo. Uma maçã que, por exemplo, não é sua? Eu estou com fome. Certo. Eu vou deixar uma nojenta. Estou com fome. Vejo uma maçã que não é minha. Passo fome, porque é vontade de Deus, ou faço qualquer coisa para satisfazer minha fome. Se a maçã estiver disponível, o dono de tudo é Deus. E se você tem fome, você pode pegar essa maçã? Sim. O que você não pode é pegar aquele doce gostoso, quebrar uma vitrine e roubar um doce gostoso, por cobiça do doce gostoso. Inclusive, na própria lei dos homens, essa atitude de você estar com fome e pegar uma maçã para se alimentar, inclusive é reconhecida pela lei dos homens como é o chamado crime famélico, inclusive não é punido, tá? Mas quando você está com fome, é diferente, tá? Agora, tem gente que pega a coisa dos outros, mas não para matar fome, para matar um desejo de ser maior, certo? Então, cobiça é fome. Oi? Então, cobiça não é fome. Não, cobiça não é fome, tá? Cobiça é gula, é diferente. Matar fome e satisfazer a gula, a glutonaria, seria mais ou menos essa a analogia da coisa, certo? Porque na verdade quem é dono de tudo é Deus. Se você vê uma maçã no quintal do vizinho e você realmente está com fome, é diferente, tá? Agora, normalmente, os ladrões, as pessoas que são condenadas por furto, por roubo, normalmente o que eles furtam? Eles furtam o básico para comer? Certo? Eles furtam alguma coisa que eles têm interesse. Existe aproveitando a ilustração, existe um quadro psicopatológico chamado cleptomania. O pessoal fulano de tal, ele foi no supermercado e roubou, na loja de discos, e roubou um CD do artista predileto dele. Ele é cleptomaníaco. Não é cleptomaníaco, não. Tá? Ele é ladrão. Por que ele roubou um CD do artista que ele mais gosta? Se ele fosse simplesmente cleptomaníaco, ele poderia roubar um CD do artista que ele menos gostasse. Ele poderia roubar um maço de cigarro sem fumar. Ele poderia roubar um artigo, uma peça de vestuário feminino, sendo homem e não sendo pervertido, naturalmente, sem necessidade de usar aquilo. Agora, uma vez que a pessoa rouba uma coisa que é de seu interesse, ela tem a intenção disso. Então não é patológico. Não. Por isso que costuma dizer, essa história de cleptomania, se é para rico é cleptomania, se é para pobre é ladrão. Pois não, irmão, faça a sua pergunta. É no caso. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão. Levanta a mão. Desculpa, viu? Esse caso encaixa no que o senhor está explicando. Aquele homem que era, parece que príncipe ou presidente do judaísmo, que lá nos Estados Unidos ele roubou em duas lojas gravatas, por exemplo. Veja bem, eu não quero fazer um julgamento de uma coisa que eu não acompanhei e mesmo porque essa pessoa oficialmente ela teve um atestado de médicos que quero crer que sejam competentes de que ela estava mentalmente alterada. Então, a menos que eu tenha uma análise contrária a isso, eu prefiro acreditar nessa versão oficial. Posso até desconfiar, mas não quero fazer um julgamento de uma pessoa sem ter realmente, como diriam os juízes, não vou fazer um julgamento sem ler o processo, certo? Sem ouvir as testemunhas, entendeu? Seria precipitado da minha parte, tá? Agora, eu gostaria de continuar. Então, vocês entenderam o que é cobiçar, certo? Quantas vezes alguém aqui já desejou fazer um negócio e não conseguiu? Eu costumo dizer sempre, como eu disse, o exemplo da casa de praia. Uma coisa que eu desejaria. Se eu falar, você quer uma casa de praia? Eu gostaria sim. Mas se Deus me der, glória a Deus. Se Deus não me der, glória a Deus do mesmo jeito.
certo? Desejaria que a minha filha casasse com um homem bonito, mas se ela casar com ele, tudo bem, glória a Deus. E se ela não casar, glória a Deus, de repente é dela. Desejaria ter muitos netos, posso não ter nenhum, certo? Tudo isso, quem define o nosso futuro é Deus, e não as nossas habilidades. Já que o assunto é conclave, o bispo vai falar. Professor, apenas ler Provérbios 16:1, por favor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Vem do Senhor. Então ele pode desejar, ele pode até planejar como cristão, e é certo ele planejar, mas ele tem que esperar a resposta de Deus. Sim. Pode fazer uma pergunta? Doutor Alexandre, você falou aí sobre o desejo, a cobiça e a ambição, onde elas se encaixam. A ambição está mais do lado da cobiça, tá? Embora, se você for no dicionário, talvez todas essas palavras possam ser consideradas sinônimos, tá? Mas eu estou falando do termo bíblico, tá? Quando a Bíblia fala, não cobiçarás, está falando desse desejo, não é simplesmente não querer, senão ninguém tem iniciativa nenhuma. O livre-arbítrio do homem não tem por que acontecer, senão o homem não teria por que querer ser salvo, porque a salvação é um desejo do homem. Por isso que eu estou exemplificando a diferença entre cobiça e desejo. Do mesmo jeito que nós crentes sabemos qual é a diferença de orar e rezar, só que se a gente for no dicionário é a mesma coisa, certo? Nós sabemos a diferença entre gostar e adorar, se a gente for no dicionário é a mesma coisa, gostar e adorar, certo? Gostaria de ler um versículo também aqui, 1 Timóteo 6 e 10, que diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, que desejar ter dinheiro, todo mundo pode desejar. Agora, cobiçar é ter de qualquer forma, de qualquer jeito, não importa o que se faça para atingir o objetivo. Isso é cobiça, você faz qualquer coisa para ter aquilo que desejar é normal. Agora, cobiçar é fazer qualquer coisa, legal ou ilegal, matar, destruir, mas atingir aquele objetivo é cobiça. Com certeza. O irmão vai fazer uma pergunta, por favor. Segunda lição aqui, tem como palavra-chave, a palavra cobiça, né? Que diz assim: desejo veemente de possuir bens materiais. Fala também avidez. Avidez é desejo imoderado de obter as coisas. Agora tem um porém aqui pensando comigo. Um desejo imoderado, quer de qualquer maneira ter e possuir. A pessoa pode correr no risco, tornar-se uma pessoa compulsiva, doente. Não corre nesse risco? Claro, claro. Claro, inclusive. Passa a ser uma doença. Nós não vamos entrar no conceito de doença, mas o próprio comentarista, ele colocou, depois nós podemos ler, ele colocou não está no esboço, mas está na lição bíblica. Se tiver no esboço, não lembro. Que é o espírito do mundo, que ele fala em materialismo, hedonismo e pragmatismo. Certo? Explica bem o que é o espírito da pessoa que cobiça, certo? Pode ser tanto material quanto de posição, certo? Uma pessoa muito famosa, era uma atriz loira, famosa, que era um símbolo sexual dos anos 50, rica, não vou dizer o nome, lógico, não está mais entre nós, mas ela falava: eu não quero ser rica, eu quero ser esplendorosa, eu quero ser glamourosa, eu quero ser notada, eu quero ser adorada, certo? Satanás, do ponto de vista material, ele tem tudo. Satanás passa fome, Satanás passa sede, Satanás tem carência de alguma coisa? Não, ele tem carência de ser adorado. Então a cobiça não é só do ponto de vista material, também é do ponto de vista espiritual.
do ponto de vista sentimental. Quando não existia dinheiro na terra, quando não existia o valor monetário traduzido em papéis ou em moedas, as pessoas queriam uma posição maior, não só do ponto de vista material, o poder de decidir sobre a sua vida e sobre a vida dos outros. Pois não. Esse assunto parece, eu não sei, eu pensei assim, como um irmão, ele olha para a mulher do irmão e ele engole ela com os olhos, ele não está nem pensando que ela fica viúva e ele se casa, ele engole ela com os olhos, ao ponto de dizer para si, ai, isso é um crente. Nós temos um exemplo na Bíblia semelhante ao exemplo da Davi e Nabote, que foi o exemplo de Davi e Betsabá. Então, eu iria chegar em seguida que a cobiça, infelizmente, não é uma característica de homens do mundo. Mesmo entre os homens de Deus isso pode acontecer. Nabote e Jezabel eram declaradamente idólatras. Mas, Acabe e Jezabel eram declaradamente idólatras. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E simplesmente viu a vizinha dele tomando banho. Ele não a desejou, ele a cobiçou. Certo? Porque não cabe nesse caso o simples desejo. Não tem como você simplesmente desejar a mulher do próximo. Porque é uma coisa impossível de você ter, pelo menos dentro da vontade de Deus. O simples olhar, o simples querer, já é uma cobiça, certo? Diferente. E ele maquinou para que tivesse aquela mulher. E maquinou de tal forma que o esposo daquela mulher morresse, para que ela estivesse livre, para que ele conseguisse o seu intento, que era se unir carnalmente com aquela mulher, certo? Então, mesmo a cobiça pode acontecer com pessoas da igreja. Eu gostaria de encerrar um pouco a cobiça, porque não é esse o assunto, era apenas para a gente poder entender, senão nós vamos ficar na cobiça, tá? E não é esse o objetivo da aula. Doutor, bem rápido aqui, ó, lado esquerdo. O senhor está encerrando um assunto, é só um comentário, porque o crente se depara com essa situação mesmo, ele às vezes não sabe diferenciar o que é almejar uma conquista, conquistar alguma coisa, com eu estar cobiçando algo. Importante que esse detalhe tem dois pontos, né? O primeiro, aquilo que eu estou desejando, eu posso ter, é lícito eu ter aquela coisa. Porque se não for lícito, já se torna cobiça. E mesmo o que é lícito, nem tudo é como veio. Porque entra o segundo ponto. Deus está em primeiro lugar naquele plano, naquele pensamento, naquilo que eu estou almejando, porque às vezes a ordem inverte, né? Então a pessoa começa a desejar algo, mas colocando Deus em segundo lugar naquele projeto para a sua vida, que é o que estava acontecendo com Acabe. Ele estava preocupado com a lei, inclusive, que dizia, não sei se eu não vou passar dentro da sua aula, mas Nabote era amparado, inclusive, pela lei. Estamos falando de Nabote, eu estou falando de Acabe e da cobiça. Nós vamos falar de Nabote e vamos falar da vinha. Mas é importante isso, porque Acabe, ele não levou em consideração como Deus encararia aquilo. Então isso no nosso dia a dia, se nós levarmos em conta o que Deus, como Deus encara aquela situação, e se me é lícito eu almejar aquilo, isso vai ajudar muito a me livrar da cobiça. Tá. Mesmo o que é lícito, porém não é conveniente, pode ser considerado cobiça. Eu vou citar um exemplo muito simples. Supondo que um dia o ministério me mande pastorear numa região bastante pobre, bastante carente de recursos, certo? Eu recebo meu salário, eu dou a minha parte, as minhas ofertas, ajudo as pessoas, sou dizimista, tudo certinho. Mas a minha condição
condição social me permite ter um carro importado na faixa dos 350 mil reais. É lícito, o dinheiro é meu. Agora, por que eu vou pastorear num lugar paupérrimo com um carro de 300 mil reais, onde as pessoas mal têm condições de ir? E qual o objetivo de eu ter um carro desse? Qual o objetivo de alguém que tem uma Ferrari? É esnobar. Não precisa ser psicólogo para analisar a pessoa. Não tem outra opção da pessoa ter uma Ferrari, senão é esnobar. Entendeu? Então é inconveniente. Sendo inconveniente, passa a ser cobiça. Pode falar, irmão. Tá bem. Falar sobre isso, né? Sobre cobiça, que citaram sobre mulher, olhar. Eu acho interessante, o Salomão disse, ele disse assim: os teus olhos olharão as mulheres estranhas e o teu coração falará a perversidade. Será que se Davi, na hora, ele já deu razão a esse pensamento? Ele diz assim, claramente: os teus olhos olharão as mulheres estranhas e o teu coração falará a perversidade. Só pelo fato de olhar assim para uma mulher, algum pensamento é feio, gordo, é preto, é branco, não é? Se for uma vez só, não tem problema, viu, irmão? A segunda já complica, tá? Já dizia o grande pastor João Branco, né? Uma vez pode, a segunda já... É só não fixar a primeira. É só não fixar também, não fica muito longo a primeira, certo? A gente costuma dizer que tem dois sinais para saber se é cobiça. Tem o sinal do TEC e o sinal do dedo molhado. O sinal do dedo molhado é aquele: se você passar a mão aqui e molhar o dedo, é cobiça. E o sinal do TEC é aquele: se você levantar o queixo assim e fazer TEC, também é cobiça, tá? Então, só piadinha, desculpa, irmão. Mas a pessoa sabe quando é cobiça ou não, certo? Aliás, a atitude de Acabe não foi uma atitude de uma pessoa inocente que não sabia. Ele teve uma atitude, não foi nem dolo eventual, mas foi dolo puro mesmo. Não foi sem querer, querendo, não. Foi querendo e querendo, certo? Falando aí, daí, a vida de Acabe no tocante a querer cobiçar. Por que Acabe queria cobiçar? Acabe foi uma pessoa que, o exemplo de Acabe foi idólatra, mas ele ouvia os profetas de Deus. Ele foi idólatra e ele estava num trono que, mesmo por uma divisão, foi instituído por Deus. Ele tinha o poder da autoridade, e toda autoridade provém de Deus. Mas, no entanto, qual a característica de Acabe? Acabe era inseguro, Acabe era volúvel e muito mais ligado ao mundo do que as coisas de Deus. Isso é um exemplo para pessoas do nosso meio, que são volúveis às coisas do mundo, mas tendem muito mais para o mundo do que para Deus. Porque o mundo é que nem o mar quando a gente está próximo à praia. As ondas levam a gente para a praia, mas o retorno nos leva cada vez para o fundo do mar. É aquilo que todo pai fica ensinando o seu filho pequeno quando vai no mar: toma cuidado. Você pensa que está perto da praia, quando você distrai, você está lá longe. Aí o salva-vida dá uma pitada para você vir mais para cá. Sem perceber, o mundo vai te levando cada vez mais para o fundo. Certo? Acabe, ele casou com uma idólatra. A idólatra quis instituir o culto de Baal. Ele oficializou o culto de Baal. A idólatra foi derrotada. Teve seus profetas derrotados pelo profeta Elias. No entanto, ela mandou matar o profeta Elias. Aí Acabe se envolveu numa guerra contra a Síria. E nessa guerra contra a Síria, a palavra de Deus, eu fiz umas contas, certo? Por obra de Deus, ele tinha mais ou menos 7.000 homens, mais 232 homens. Mais ou menos 7.232 homens contra 127.000, é isso? Certo? Pelo menos que eu consegui fazer a conta aqui. Ele conseguiu vencer esse exército, muito maior que o exército dele. E o que ele achou com isso? Que foi o poder de Deus? Não.
achou que foi a habilidade dele. Ele achou que foi a capacidade dele de lutar contra um exército invasor que levou a ter essa vitória militar. E que não foi verdade. Inicialmente, na primeira fase da batalha, as forças de Israel derrotaram os sírios. Aí os sírios falavam que o Deus dele é Deus dos montes. Se for na planície, nós ganhamos. De uma certa forma, do ponto de vista militar, sim. Por quê? O ponto principal do exército sírio, a força principal do exército sírio, estava nos carros do combate. Quem assiste os filmes antigos, tipo Ben-Hur, aqueles carros, aquelas bigas, aqueles carros leves, onde vai o condutor e um arqueiro ao lado, atacando as pessoas ou lançando as suas lanças. A força principal do exército sírio estava nos carros de combate. Então, os carros de combate nos montes praticamente seriam anulados. Sim. Mesmo assim, a segunda fase da batalha foi na planície. E o exército de Israel, bem menor, ganhou. A única explicação disso seria o poder de Deus. E Acabe, frente a uma vitória dessa, primeiro, um inimigo que deveria ser preso ou morto, como era no Antigo Testamento. O inimigo, primeiro, ele perdoou o inimigo e fez uma aliança com ele, para mostrar misericórdia, para mostrar que ele era tão poderoso que ele podia perdoar. Isso é uma função de Deus. Quando você está sendo assim, é diferente. Você pode perdoar uma pessoa com o intuito de agradar a Deus, porque Deus se agrada do perdão, Deus se agrada da misericórdia dos irmãos, Deus se agrada da transmissão de amor entre os irmãos. Você pode perdoar alguém e até fazer uma aliança com aquele que outrora era seu inimigo por amor. Acabe fez isso por prestígio, para mostrar que ele era um rei tão poderoso, tão benevolente, certo? Como eram os donos de escravos, né? Os donos de escravos, eles chamavam seus escravos negros, passavam a mãozinha, davam bom dia, para mostrar que eles eram benevolentes, que eles eram bondosos. Alguns donos de escravos, alguns senhores de escravos chegavam até a ler a Bíblia, não aqui no Brasil, que era o catolicismo, mas nos Estados Unidos, chegavam a ler até a Bíblia, entendeu? Certo? Mas é um sinal de poder. A benevolência muitas vezes é sinal de poder, e não sinal de temor e fidelidade a Deus. Acabe mesmo assim desrespeitou a vontade de Deus e fez uma aliança com aquele que até então era inimigo. E depois dessa vitória ele se sentiu tão grande que ele chegou no seu palácio de verão. Peraí, palácio de verão? Palácio de verão já é um sinal de poder também. Normalmente todo rei, ele tem uma sede, ele tem um posto, ele tem um lugar onde ele se coloca, onde ele dirige aquele país no qual ele foi colocado como autoridade máxima. No caso de Acabe era Samaria, mas em Israel ele tinha também a seu palácio de verão. Quer dizer, ele tinha um lugar para lazer, ele tinha um lugar para se entreter. Já era um sinal de poder também. E veja bem, o que acontece com o país após uma guerra? O país está acabado. Vocês lembram, acho que não é do tempo do Alan aí, da maior parte, mas é do nosso tempo, né, pastor Serafim? Lembra da Rumizeta? Lembra da Rumizeta? Vocês lembram da TKV, 2 tempos? Meu pai teve várias. Aquela que tem por óleo 2 tempos, que fazia fumaça. Eu lembro da TKV, meu pai tinha uma delas. Ele acordava de manhã, ia ligar ela, aí deixava ligado. Aí ia fazer a barba, tomava banho, fazia toda a sua toalete, tomava café. Meu pai sempre trabalhou de inverno, né? Punha o terno, a gravata, arrumava direitinho e o carro lá ligado, fumegando a rua inteira, né? Porque uma fumaça aquele negócio, certo? Fumegando a rua inteira. Aí depois ele entrava no carro e ia trabalhar. Por quê? Porque se ele ligasse e já saísse, o carro afogava.
O carro tinha que esquentar um pouco. Quem lembra desses carros? Esses carros, eles aconteciam por quê? Porque após a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída. Então a indústria europeia, para ter um pouco de lucro, um pouco de produtividade, precisava construir coisas que as pessoas vendiam. Então daí surgiu camiseta. Aqui, quem aqui já teve uma Vespa? Uma lambreta? Pelo menos já viu uma lambreta? A Vespa, a lambreta era aquilo também. Quem não tinha condição na Europa de comprar um carro, eles inventaram a lambreta. Hoje, lambreta é quase que sinônimo de lazer, mas na época era uma necessidade. Era uma forma de fazer um carro o mais barato possível. Enquanto que os Estados Unidos, que foi o vencedor da Segunda Guerra Mundial, os carros americanos eram aqueles carros grandes, 8 cilindros, que bebia gasolina, aqueles Chevrolet 51, Impala, Galaxy, carros daquele tamanho, daquele porte, exatamente porque foi um país que não foi destruído. A Segunda Guerra Mundial, embora os Estados Unidos tenha ganho, o campo de batalha não foi nos Estados Unidos. O único campo americano de batalha foi o Havaí, lá onde os japoneses invadiram Pearl Harbor. Praticamente, o único solo americano que sofreu a batalha praticamente foi aquele lugar. Os Estados Unidos não sofreu com a batalha. A indústria americana estava a todo vapor. Exatamente porque após uma guerra, o país está destruído. Após uma guerra, é momento de vacas magras. É momento de reconstruir o país. É momento de economia. Não é momento de esnovação. Mesmo quando você ganha uma guerra, aquele povo derrotado precisa comer. Aquele povo derrotado, você ganha uma guerra para quê? Para dominar o outro povo. Mas aquele povo vai precisar comprar o seu produto. Aquele povo tem que pagar imposto. Então aquele povo tem que ter produtividade. Então após uma guerra não é momento de gastança. E Acabe primeiro. Em vez de ele vender a propriedade dele, o palácio de verão, não. Ele foi lá, ele estava se achando tanto, ele foi passar o seu descanso após a batalha. Eu sou o vencedor, não foi Deus que venceu por mim, fui eu. Foi a minha habilidade militar. A Bíblia não fala nessas palavras, mas com certeza foi isso que ele pensou. Porque senão, a primeira coisa que ele faria após vencer uma batalha seria o quê? Os reis naquela época, a primeira coisa que eles fariam após vencer uma batalha foi aquele que Noé fez após sair da arca: sacrificar a Deus. Era o que o rei faria naquela ocasião, um rei fiel a Deus, e não comemorar um descanso no palácio de verão. Isso não foi suficiente para ele. A cobiça foi tão grande, a cobiça foi tão intensa, infindável, que ele ainda cobiçou a terra do vizinho. Ele cobiçou a terra de Nabote. Nabote, ele era o proprietário daquela terra, entre aspas. Ele era o depositário da terra. Ele era o depositário da terra. Ele era o depositário fiel da terra. Porque o verdadeiro dono da terra, de todo o ouro, de toda a prata, ainda é Deus. Ele é o verdadeiro proprietário. Nesse aspecto, eu sou, que me desculpem os irmãos, mas eu sou até a favor a frase de um personagem histórico chamado Vladimir Lenin, que ele costumava dizer o seguinte: toda propriedade é um roubo. Porque, só que não do ponto de vista socialista, mas toda propriedade é um roubo, porque o verdadeiro dono da propriedade é Deus. O verdadeiro dono de tudo é Deus. Nós somos apenas depositários das coisas de Deus. Nabote tinha recebido aquela terra por herança. O capítulo 25 do Levítico fala que não deve-se vender a terra. Você é depositário, essa terra foi dada por Deus. Agora vem o papel de Nabote frente à cobiça de Acabe. Nabote era um homem fiel a Deus. Nabote sabia que aquele rei que se considerava poderoso, aquele rei que matava profetas de Deus, aquele rei que obedecia muito mais a sua esposa idólatra e malvada, malévola, ele respeitava muito mais a vontade dessa sua esposa
e a vontade do seu desejo, da sua cobiça, do que as coisas de Deus. Quando Acabe chegou até ele e ofereceu para comprar a sua vinha, ele disse: não vou abrir mão daquilo, da herança dos meus pais, não vou abrir mão daquilo que Deus colocou na minha mão. Ele sabia que ele poderia ser morto. Ele não foi teimoso, ele foi fiel a Deus. Ele sabia, a palavra de Deus não fala, mas ele deve ter sentido. Ele deve ter chegado em casa e talvez até comentado com a esposa: a nossa família pode estar destruída, vamos orar para que Deus impeça, pois infelizmente eu fui fiel a Deus e fui infiel à cobiça de uma pessoa que não teme a Deus. Ele tinha plena consciência do risco que ele corria com essa narrativa, com essa negação. Ele tinha plena consciência de que ele estava enfrentando a maldade diretamente e que ele poderia ser morto. Pode falar. A gente lendo a história de todos esses fatos recorrentes aqui, eu queria fazer uma pergunta, deixar em aberto. O Acabe, ele amava muito essa mulher? Ou ele era um banana, ou ela era manipuladora, e ela pode ser tomada como aí o símbolo do feminismo? O ser humano, ele é altamente suscetível à persuasão, certo? Desde o Éden, o ser humano é suscetível à persuasão. O pecado entrou no homem exatamente por isso. O pecado é isso, é a persuasão, é a característica que o homem tem, certo? O homem pode enfrentar a persuasão por temor a Deus. Muitas vezes ele enfrenta por teimosia, certo? Que aí ele está confiando mais nele. Eu acho que o Acabe era uma pessoa altamente volúvel. Coloquialmente, podemos dizer um banana, certo? Mas ele era uma pessoa altamente volúvel, certo? Ele era alimentado. Ele era um cocheador entre o bem e o mal. Ele cocheava entre o bem e o mal, como Jeremias, né? Elias mesmo falou. Ele cocheava entre o bem e o mal, certo? Só que ele cocheava mais para o mal do que para o bem. E é lógico. A história da praia. A história da praia, exatamente. A história da praia vai puxando cada vez mais profundo, certo? Se você tem um temor a Deus, com certeza, setas do mundo vão te atingir, mas você vai estar cada vez mais perto da praia, certo? Em alguns momentos, por isso que lá em João ele fala, certo? Não pequeis, mas quando pecar, tenha um advogado para com o Pai, exatamente por causa disso. Para aqueles momentos que as setas do mundo te ferem e você se atenta para coisas do mundo. Mas se você é fiel a Deus, como Davi era, um homem segundo o coração de Deus. Davi teve vários desvios na sua vida, mas conseguiu levar até o fim a sua fidelidade a Deus e a sua salvação, certo? Agora, tem gente que fica a vida inteira cocheando e sabe o que acontece, né? Geralmente, nós temos uma irmã aí que peca contra o nosso pastor todo domingo, e na terça-feira ela pede desculpa. Vocês conhecem uma irmã aí que faz isso? No domingo ela peca, na terça ela pede desculpa. Ela tem que tomar cuidado, né? Se Jesus vier na segunda, ela não vai. Se Jesus vier na quarta, quinta até domingo, quem sabe? Pode perguntar, irmão. Espera um pouquinho. Uma pessoa vem uma fala atingida. Eu devo me defender a qualquer custo ou tenho que proteger a pessoa? Se proteger, claro. É isso. Mesmo que você tenha uma machucado para se defender. Se a sua intenção, na hora de ferida, que você está ferindo a pessoa, realmente é se defender, sim.
Agora, se você, movido pelo ódio, por ela ter atacado, retribui o ataque e a fere ou mata, aí não, aí você está pecando. Continuando o papel de Nabote, certo? Nabote, ele tinha a permissão de Deus para cuidar daquilo. Ele tinha plena consciência de que, ao contrariar Acabe, ele poderia ser morto, mas ele foi fiel a Deus. Ele teve a humildade. Ele teve a humildade. Por que humildade? Espera lá. Se chega um rei para você e fala para você: me vende a tua casa, eu vou te dar uma casa igual, ou até melhor, num bairro melhor. A tendência da pessoa materialista é fazer isso. Por quê? Eu vou ter uma casa melhor, eu vou ter uma casa, eu não vou ficar na rua. E ainda por cima, eu vou fazer amizade com esse rei. Esse rei vai olhar para mim e dizer: eu vou mostrar para todo mundo, eu vou tirar uma foto do lado do rei, certo? Eu vou pôr no porta-retrato na minha sala, em cima do piano, uma foto dele e o rei, todo mundo mostrando: aí o rei aqui, tá vendo? O rei é meu amigo, sou amigo do rei. Não, Nabote jogou isso fora. A fidelidade era tanta, certo? Eu sou de origem italiana, e a máfia italiana nos Estados Unidos, a chamada Cosa Nostra, ela costumava fazer, uma das formas que ela usava para persuadir as pessoas. Quem leu o livro aqui, O Poderoso Chefão? Alguém leu esse livro? Muito bom, ou pelo menos assistiu o filme. Vocês lembram da chamada proposta irrecusável? Ele usava muito desse recurso, que é a chamada proposta irrecusável, para comprar um funcionário público, um fiscal. A proposta irrecusável é assim: ele chegava para um funcionário público e falava: se você fizer do meu jeito, você vai ganhar muito dinheiro. Se você não fizer, você vai morrer. Por isso que é irrecusável. Numa dessas, você fala: olha, eu prefiro vivo e rico do que morto. Assim, certo? A proposta de Acabe para Nabote foi uma proposta irrecusável. Ele não falou diretamente que ele morreria, mas Nabote sabia que isso podia acontecer. E foi uma proposta irrecusável que Nabote recusou. Eu acredito até que Acabe não tinha no coração o desejo de matá-lo, senão ele não esperava a opinião da mulher. Ele, sendo rei, ele tinha toda a autoridade de mandar alguém executá-lo, porque não era conveniente, ele continuava vivendo e não vai resolver o problema. Mas o texto diz que chegou em casa, foi para a cama, não comeu, ficou abatido, ficou triste, e quem tomou a decisão cruel foi a mulher, foi Isabel. Isso daí vai ser falado. Isso daí vai ser falado. Porque nós estamos falando de Nabote, nós falamos de Acabe, agora eu vou falar de Isabel e vou falar da vinha. Outra coisa, me desculpe, mas o que teve na mente de Acabe ou não, eu não sei. O que eu disse é o seguinte: Nabote tinha plena consciência de que ele podia ser morto frente a um rei idólatra, ao rei que pode matar ou perdoar a quem ele quiser pela sua própria vontade, sem consultar Deus. Ele sabe disso, certo? É como chega um assaltante, alguém já talvez tenha sido assaltado, e o assaltante chegou e falou: me passa a sua carteira. Ele sempre fala: mas eu não tenho dinheiro. Você não tem, esses dias falando, simplesmente não tenho dinheiro para te dar. Você sabe que o assaltante pode te sacanear e te dar um tiro. Muitas vezes isso não acontece. Acontece às vezes do assaltante desistir e tentar assaltar outra pessoa, mas você sabe dessa possibilidade, e essa possibilidade era real e podia acontecer. Estava implícito na proposta de Acabe para Nabote. Agora é lógico, aí nós vamos chegar por que ele se contrariou, fez jejum, certo? Ele fez isso exatamente porque ele estava se achando tanto
que a primeira contrariedade que ele teve, ele já se deprimiu. Foi a aula de 2 semanas atrás, certo? Quando você começa a se achar, a primeira contrariedade que você tem, você se deprime, você fica triste, certo? Porque até então eu só estava ganhando, até então eu só estava tendo vitórias na minha vida, até então eu era um campeão. De repente vem alguém, não, né? Exatamente, alguém que o contraria, realmente ele teve uma depressão frente a essa contrariedade. E a cura da depressão não foi orar, ele foi chorar, ele foi se diminuir na frente de quem? Para Jezabel, na frente da pessoa que sempre deu coragem e o estimulou nas coisas ruins. Como Adão, foi esse o pecado de Adão. Adão foi influenciado pela Eva. Quando Deus tinha dado o poder de decisão para ele, foi influenciado. Ele deveria falar para Deus. Falar, tá, tudo bem, eu pequei, eu desobedeci meu Senhor. Não, ele deu uma desculpa. Foi essa mulher aí, ó. E não foi você que me deu, viu? Tá? Foi você que me deu essa mulher aí. Tá? A culpa é sua, não é minha não. Tá? Ainda tirou dele, já tirou toda a responsabilidade dele. Agora, outro sinal, além da simplicidade de Nabote, Nabote também não quis aproveitar a oportunidade em cima daquilo que Deus tinha. Eu lembro que nos anos 80, começo dos anos 80, fim dos anos 70, lá onde é aquela Coab ali em Arthur Alvim, vocês lembram como era aquela região? Não tinha metrô. Quando inauguraram aquela Coab, eram os prédios de terra em volta, não tinha metrô, não era urbanizado. Eu lembro que não tinha uma padaria naquele lugar, não tinha supermercado. Hoje tem várias padarias, supermercados, restaurantes, tudo. Não tinha nada naquele lugar. E quando as pessoas oraram a Deus para ter uma casa própria, e Deus deu, quando as pessoas oraram humildemente a Deus, pediram: ó Senhor, me dê uma casa para eu morar com a minha família, e Deus deu uma casa naquele lugar. Bom, hoje tem metrô, hoje tem urbanização, e hoje tem o estádio do Corinthians, onde vai ser a abertura da Copa. Quanta gente está vendendo lá e comprando mais longe, aproveitando a oportunidade para todo mundo. Bom, se você, do ponto de vista comercial, você se enquadra nessa pessoa, não tem problema, você pode fazer o negócio que você quiser. Agora, se você foi uma pessoa que um dia ajoelhou e com o coração contrito, com humildade, pediu a Deus uma casinha para morar. Alô? 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 E pediu a Deus uma casinha para morar. Aí de repente o preço do imóvel vai lá em cima. E você faz um negócio. Você vende aquele imóvel com um preço lá no alto, compra uma casa até melhor, em outra região, onde o preço está mais baixo, uma casa até mais confortável, de um pequeno apartamentinho na Coab, no último andar, você tinha que subir escadas. Hoje você pode até comprar um sobrado, ou uma casa muito mais ampla, em outro bairro, pelo preço que você vendeu aquilo. Muito bonito, não é? Mas você lembra quando você pediu humildemente a Deus aquilo, e Deus te deu? Então você foi um depositário daquilo que Deus te deu. É o tipo de negócio que você não deve fazer sem o aconselhamento de Deus. Eu sou testemunha porque isso já aconteceu comigo. Logo que eu me casei, eu estava numa situação financeira ruim, e eu estava com um carro que era do meu pai. Meu pai me deu o carro, era dele, o nome dele. Ele falou: usa esse carro. Ele trocou por um outro. Em vez de vender aquele carro, eu vai usando esse. Já você está sem carro. Entendeu?
E eu pedi a Deus um carrinho. Senhor, qual carrinho meu? Eu tenho condições, Deus me deu. Primeira oportunidade que eu vi desse carrinho simples, um Fiat Uno, que eu pedi a Deus, orei a Deus. No círculo de oração, pedi oração, mandei oração para tudo. Um carrinho, meu Deus, não precisa ser uma coisa, um carrinho para eu poder trabalhar, então Deus me deu. Primeira oportunidade que eu tive, eu toquei esse carrinho no carro e não consultei a Deus. O carro melhor que eu tive não saía da oficina. Aí depois falei, que será que eu tive? Eu comprei um carro novo, eu lembro, um Vectra. Eu lembro que na época o Vectra era o carro da moda, né? Ar-condicionado. O que eu tinha antes era aquele vidro, os Vectra era só apertar um botão, tudo, alarme. O que eu tinha antes não era alarme, eu tinha uma. Lembra da trava multilock? Aquela trava que trava o câmbio, tudo, certo? Mas no entanto eu peguei um carro 0 km que eu nunca precisei lavar. Porque as concessionárias do Chevrolet, toda vez que leva o carro lá para revisão ou para coisa, eles entregam lavado. Então, porque ele não saía da oficina. Ele tinha uma garantia de 2 anos. Em 2 anos que ele teve a garantia, eu nunca precisei lavar, gastar, porque ele não saía da oficina. Aí um dia, consultando a Deus, me veio exatamente da parte de Deus o que aconteceu, a resposta por que isso aconteceu. Eu tenho o direito de trocar para uma coisa melhor? Tenho, mas tenho que consultar Deus, porque eu tinha pedido aquela coisa a Deus, tinha pedido humildemente, certo? Então Nabote soube valorizar aquilo que Deus deu para ele. Ele poderia pensar, mas eu vou ter uma coisa melhor. Não, mas essa melhor não é Deus que está me dando, é o homem. E Deus está me dando a vida, está me dando a salvação. Mesmo que eu perca a minha vida, como diz o hino, eu não me vendo, eu não vendo a minha fidelidade a Deus. Essa pessoa não está comprando só a minha propriedade, ele não está comprando só as minhas uvas, só as minhas videiras, ele está querendo comprar a minha vida. Ele não é um servo de Deus, ele é um servo da sua cobiça, ele é um servo de seus desígnios. Esse foi outro ensinamento que Nabote nos deu. Agora vem Jezabel. Jezabel, a mulher idólatra, a mulher que manipulava, a mulher que aproveitava dos seus encantos femininos e da sua astúcia para manipular. Ela era originária da Fenícia, ela era sidônia, da cidade de Sidom. Era uma cidade altamente comercial. Os fenícios eram os negociantes da época. Tem continuidade hoje, inclusive, com os libaneses, né? Daquela região, que gosta muito de fazer negócio, regatear, certo? Fazer bastante negócio, a vida do comércio. Então alguém que sabia vender o produto. Se o produto era bom, vendia bem. Se o produto era ruim, ela sabia apresentar o produto de uma forma tal que parecia bom. Então era uma pessoa altamente manipuladora. Além de idólatra, além de não ter temor nenhum de Deus, ela sabia manipular. Ela tinha capacidade de manipular. E o que nos impede de ter essa capacidade é o nosso temor a Deus. É o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Por isso que nós não somos assim. Mas Jezabel não tinha essa característica. Ela não tinha o Espírito Santo que podia agir na vida dela. Ela não dava espaço para o Espírito Santo de Deus agir na vida dela. Ela simplesmente dava espaço para o seu espírito mundano, para o seu desejo, para a sua cobiça agir na vida dela. E ela utilizava desse poder de persuasão na pessoa que ela tinha sobre o seu domínio, que era o quê? O esposo, que era nada mais nada menos do que o rei daquele país. Pastor João? Só para ver se eu entendi direitinho. O indicador não quer dizer que a pessoa que chega num centro de comércio fenício, como esse que disse, e olha, ela tem 2 pés e compra 4 pares de sapato,
sabendo que tem mais 20 em casa. Estou dando um exemplo simples. É cobiça, não é necessidade. A pessoa que tem 5 canetas e usa uma por ano, compra mais 10, que é bonitinho, cobiça. Gosta mais das coisas do que das pessoas. E ela é manipulada pela pessoa que está vendendo ou pela pessoa que diz: ó, compra mesmo, você tem dinheiro, você compra, tem um cartão de crédito aí. Não é assim? É o que foi falado aqui, acho que vocês não tinham chegado quando eu falei que o ser humano é altamente suscetível à persuasão. E é em cima dessa suscetibilidade do ser humano que vem aquele velho ditado: a propaganda é a alma do negócio. Ou seja, nós temos um grande exemplo de propaganda, na televisão tem um canal aí que vende umas coisas. De vez em quando eu assisto, fico até interessado naquilo. Tem uma vara de pescar aqui. Tem uns negócios. Aí quando você para pensar, você fala: pô, é uma inutilidade atrás da outra. E aquilo vende, certo? Meu pai, que já falei aqui, mas quem não sabe, meu pai aposentou como delegado de polícia. E uma vez, ele trabalhou uma época como diretor da divisão de crimes contra a economia popular do DECOM. Na época existia o DECOM, hoje não sei se existe, mas na época existia. E ele falou que o que mais ia lá era o pessoal que ia levar uma faca que na propaganda cortava um prego. Vocês lembram de uma faca que era um jogo de facas, uma delas o cara cortava um prego, e a pessoa chegava lá e a faca não cortava um prego. Tudo bem, ele foi enganado, a faca não cortava um prego. Agora para pensar, para que você quer uma faca que corta prego? Por mais honesto, mesmo que a faca realmente cortasse um prego, qual o objetivo prático na vida de uma pessoa de ter uma faca que corta prego? Quantas vezes alguém precisou cortar um prego na última semana? Talvez um ou outro. Eu, quando preciso, pego um alicate, aquela parte do alicate, corto prego. Por que eu preciso de uma faca? Quer dizer, a pessoa compra por persuasão da propaganda. E como que nós combatemos isso? Levando a palavra de Deus para essas pessoas. A apresentação da palavra de Deus, a apresentação de Jesus na vida dessas pessoas tem que predominar sobre a propaganda mundana da vida dessas pessoas. É aí o nosso papel, certo? Porque o inimigo das nossas almas nos tenta a cada minuto. E Jezabel, quando ela soube do que aconteceu, ela precisou agir. O instrumento de poder dela era o fato de ser mulher do rei. E se o rei se apresentar como um banana, desculpa o termo, mas é um termo coloquial, mas é verdade. Se o rei se apresentar como um banana perante o povo, ela vai ter que trocar esse rei por outro. Porque a principal arma que ela tem de realizar as coisas dela é o fato de ser mulher de um rei. Então esse rei tem que ser poderoso para que ela tenha os seus intuitos, os seus intentos. Então foi aí que ela chegou e foi trabalhar. Como? Que você vai deixar isso acontecer? Quantas vezes, meu irmão homem, você já ouviu isso da sua esposa? Mesmo um homem crente, você vai deixar isso acontecer? Você vai deixar barato? Nunca acontece. Não, isso nunca acontece. E você simplesmente, em vez de voltar, vou deixar assim. Vou deixar assim. Ele te xingou. Você vai deixar isso acontecer? Vou deixar assim. Retribuir a injúria que ele me deu é contra a vontade de Deus. Mas espera aí, esse patrão seu atrasou o salário, você vai deixar isso barato? Espera aí, é errado, mas o que eu vou fazer? Vou matar ele? Vou dar graças a Deus que eu ainda tenho o meu sustento. Tem formas civilizadas de se combater a injustiça, certo? Foi isso que Jezabel usou.
o poder de persuasão para não perder o poder real que ela tinha. O poder régio, desculpa, real não, seria o poder régio que ela tinha. Certo? Poder real só de Deus. Ninguém tem poder nenhum. Mas aquele poder de ser a rainha, de ser a mulher do rei. E aí ela foi mais longe. Ela, primeiro, além de alimentar a cobiça do marido e a sua própria cobiça, ela utilizou de outras artimanhas para que aquilo acontecesse. Ela poderia, se ela fosse uma serva de Deus, ela poderia consultar a Deus, ela poderia orar a Deus, de repente Deus lhe daria uma resposta por intermédio do profeta, ou mesmo diretamente, mas naquela época era muito utilizado os profetas de Deus. Poderia um profeta de Deus falar: não, essa vinha não será sua, essa vinha, Deus tem uma coisa, mas ela não era. Ela era escrava das suas habilidades, dos seus desejos. E ela maquinou primeiro um jejum, um dia de jejum, para parecer que era coisa de Deus. Quantas vezes a humanidade faz coisa errada em nome de Deus? Quantas vezes alguém da humanidade se veste com uma bomba e se explode matando outras pessoas em nome de Deus? Quantas vezes alguém segurando uma cruz invade outro país para levar o evangelho em nome de Deus? Quantas vezes se faz coisa em nome de Deus? Quantas vezes se domina ovelhas em nome de Deus? Vocês têm que obedecer ao pastor. Vocês têm, porque Deus me pôs aqui. Aqui é minha vinha de Nabote. E vocês têm que me obedecer, porque senão vocês sofrerão a ira de Deus. Alguém já ouviu falar isso? Em nome de Deus, fazer os seus intuitos pessoais em nome de Deus. A atitude de Jezabel nos ensina nesse sentido. E Jezabel é uma idólatra assumida, como diria aquele personagem da novela, o Bem-Amado, militante e juramentada. Ela é uma idólatra militante e juramentada, uma idólatra assumida. Mas quantas vezes pessoas do nosso meio utilizam essa manobra, dessa artimanha de conseguir as coisas em nome de Deus, em nome de Jesus? Aquela vinha vai ser minha em nome de Jesus. Eu determino. E quando eu falo com autoridade. Autoridade. Você tem que pedir para Deus. Eu já ouvi isso. Quando você pede uma coisa para Deus, você tem que pedir com autoridade. Meu Deus, pedir com autoridade. Vidal vai ter comigo. Vidal vai ter comigo? Isso. O que a rainha Esther fez quando foi pedir para o rei? O que ela fez? Se ajoelhou, tocou no cetro. O cetro era o símbolo do poder real. E humildemente se rendeu ao rei. E o que o rei falou? Qual a sua petição? O que você quer? Eu te dou o que você quiser. Frente àquela humildade, o rei te dou até metade do reino. Até metade do reino você vai ter. Pela humildade, ela pediu, ela não determinou. Aliás, Esther é o oposto da Jezabel, né? Certo? Entendeu? Se fosse Jezabel, a esposa do Assuero, ela chegaria: ô, seu banana, você está deixando a mãe aí fazer o que quiser, ele que determina, não, seu banana, você cala a boca, não sei o quê, você é rei ou não é? O que você. Não, de outra forma, ela utilizou da humildade, ela utilizou da falsidade, ela pegou o sinete, tá? Ela pegou o sinete do rei para determinar o jejum. Todo mundo sabe o que é sinete aqui? Não. O sinete é o que antigamente era o equivalente a um carimbo, certo?
Antigamente, aqui não tinha tinta, ou tinta na cara, eles pingavam um pouco de cera quente num documento e com aquele sinete eles carimbavam o emblema do rei. Alguns lugares o sinete pode ser o próprio cetro do rei, que tem uma parte. Outros eram um anel, no caso do Papa. O Papa mesmo, ele tem um anel, é o próprio anel. Ela falsificou um documento, certo? Ela falsificou um documento para promover o jejum. Ela usou de falsas testemunhas para difamar no caso, o Nabote como herege, quando o Nabote era simplesmente um servo fiel de Deus. Pode falar. Quer dizer que a Vasti, o rei em relação a ela não era uma banana, não. Quando ela não quis comparecer na festa, ele chega para lá. Não. Com certeza. E a Esther, antes de chegar no rei, ela botou todo mundo no jejum, como eu estava falando aí, e oração. Quer dizer, foi com certeza que Deus estava à frente dela. Muito diferente, né? O ímpio. Com certeza. Tremendo. Com certeza. Agora, no caso de Jezabel, ela utilizou da falsidade, ela utilizou de uma fachada divina que não existia, de dizer que era do poder de Deus, ela utilizou do falso testemunho e ela utilizou do homicídio, porque no caso Nabote foi apedrejado. Ela utilizou do homicídio e Nabote foi apedrejado como herege, como desrespeitador da lei. A fama de Nabote naquele povo foi que ele era um herege. Ele morreu com a fama de alguém que não respeitava a lei. Muitas vezes nós estamos preocupados com a fama que nós temos perante os homens e esquecemos que o importante é o conceito que nós temos perante Deus. Fama é dado pelos homens, conceito é dado por Deus. Deus que dá a verdadeira nota. Não importa o que a sociedade pense de você. E é muito comum nós nos movermos pela fama. Nabote morreu apedrejado, como Estevão morreu apedrejado, sabendo: Senhor, eu estou em guia com você. Senhor, a ti eu não devo nada, não importa o que pensem. Jesus foi crucificado por quê? Porque aquela população foi persuadida. Hoje, se um falar crucifica, todo mundo fala crucifica. Não é verdade? E mesmo dentro do nosso meio, se um fala, não essas palavras, mas parecido, crucifica, aí vai. Os famosos, o termo poético para isso, os advogados gostam, carneiros de Panúrgio, né? Carneiros de Panúrgio. Coloquialmente o famoso Maria vai com as outras. Mas o direito gosta muito desse termo, né? Ele primeiro, depois. Pastor Alexandre, eu gostaria de deixar aqui dois versículos que se encontram em Miqueias 2, 1 e 2. Diz assim: ai daqueles que, nas suas camas, intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque está no poder da sua mão. O 2: e cobiçam campos e os arrebatam, e casas e as tomam. Assim fazem violência ao homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Amém. Irmão? Quando o pastor falou sobre nós devemos nos preocupar de saber como estamos andando na presença de Deus, né? E às vezes se deixa levar pelos elogios e tudo. A irmã disse que por mim, eu estava no velório, chegava um, olhava para mim e dizia: dormiu no Senhor, descansou no Senhor. Aí depois os oito no mistério dizem: eles que dizem dormiu no Senhor, eu nem o conheço.
melhor é acordar no Senhor. Isso é bom. Bom, Nabote também não se preocupou com a aparência, ele se preocupou com a sua fidelidade, porque simplesmente ele sabia que ele não seria condenado pelo fato de não ter vendido uma vinha. Se ele fosse condenado à morte pelo fato de não ter vendido aquilo que Deus tinha dado para ele, aquilo que Deus tinha confiado a ele, ele sabia que o povo se revoltaria. O povo não o apedrejaria. Ele teria que ser condenado por outro motivo. Teria que ser inventado um motivo. E o melhor motivo seria isso: ele é um herege, ele desrespeita a palavra de Deus. Por quê? Porque assim que ele for condenado e morto, o rei pode tomar posse dessa vinha. E também não foi só isso. Alguém pode ler 2 Reis 9, 26? 2 Reis, não 2 Reis. Mania, né? Quem vai? Quem vai ler? Doutora, lê. For certo que se eu não visse ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz o Senhor, também não te pegaria neste pedaço de campo, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o e lança-o neste pedaço de campo, conforme a palavra do Senhor. Já tá bom. O sangue de Nabote e de seus filhos. Embora o primeiro livro de Reis, capítulo 21, fale só de Nabote, nós sabemos, não foi só Nabote que morreu, toda a sua família foi aniquilada. Nenhum herdeiro ficou. Então, sem herdeiro, aqui no estado de São Paulo, não tenho certeza se é no estado. Eu sei que aqui no estado de São Paulo, uma das instituições que tem o maior número de imóveis é a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo tem um monte de casa por aí. Não sei porque tem alguma lei especial, não sei. Uma propriedade que não tem herdeiro é anexada ao patrimônio da USP. Agora mudou, mas era assim antigamente. Tinha uma época, porque eu conheci uma funcionária do hospital que ela morava numa casa da USP, ela pagava um aluguel. Aí eu fiquei, USP? Eu falei, porque uma pessoa morreu e não tinha herdeiro, foi para a USP. Então a USP, parece que a UNB em Brasília também é a mesma coisa. E aí vai, é incorporado ao patrimônio da universidade, não tem herdeiro, para alguém vai. Então, poderia ser para uma instituição, um hospital, alguma coisa, mas para alguém vai. Não fica sério. A lei tinha, então, tinha que ficar para o rei. E o rei conseguiu o seu intento. Certo? Mas aí chegou aos ouvidos, agora quem vai chegar ele? O Elias. Chegou aos ouvidos de Elias, por intermédio de Deus. Porque Elias, com certeza, conhecia naquele meio onde predominava a idolatria, Elias conhecia quem era idólatra, quem era fiel a Deus. E de repente ele fica sabendo, Nabote, apedrejado, blasfemou contra Deus, herege. Usado. E coincidentemente a vinha dele era do lado de um casal que gosta de cobiçar muito. Aí veio a palavra de Deus, aí ele foi lá e falou, o que aconteceu com ele vai acontecer com vocês. O cão que lambeu o sangue dele vai lamber o sangue de você, Acabe, e de você, Jezabel. Elias foi falar isso. Mas aí o Acabe de novo, né? O Acabe gostava ali. Aí o Acabe se humilhou. Ele não enganou a Deus. Ele realmente se humilhou. Porque a Deus não se engana. Aí Deus deu um desconto. Deus falou: o que aconteceu, o que eu prometi para você, você não vai esperar descendência de homem. Certo? Tanto é que depois nós vamos ver, os dois filhos dele, o Acasias e o Jorão, morreram. A descendência dele feminina, que era a Atalia, mas estava lá em Judá, né? Ela casou com o outro Jorão e teve um filho chamado Acasias também, mas é outra conversa. Dá uma confusão nesses números. Tem Acasias e Judá, Jorão, não é?
Certo? Chorando. Mas de qualquer maneira, nesse momento, frente à palavra de Deus, Acabe, ele tomou consciência. Porque quem foi falar com ele foi um profeta que mostrou o poder de Deus na frente dele. Foi o profeta que mostrou para ele o quanto Deus era poderoso. Aí ele lembrou, realmente existe um Deus de Israel. Realmente existe um Deus que tudo pode, tudo faz. E esse profeta de Deus eu não consegui derrotar, por quê? Porque ele é um homem de Deus. Então veio para ele a consciência. Só que Deus já tinha prometido o que ia acontecer. Deus apenas adiou a pena. Adiou a pena não de morte, adiou a pena da morte dos seus descendentes. Isso vai acontecer na época deles. Você não vai ver a morte dos seus descendentes. E Acabe depois foi guerrear contra a Síria. Se uniu ao rei Josafá de Israel para guerrear contra a Síria. Aí quando ele foi guerrear contra a Síria, ele sabia que os sírios queriam atingir ele. Aí o que ele fez? Se disfarçou. Ele não colocou uma placa Rei de Israel, porque ele sabia que se ele colocasse uma placa Rei de Israel, certo? Por que em frente de combate, normalmente os soldados não batem continência a oficiais? Cadê o oficial? Mas já foi embora. O Ronaldo já foi embora. Mas normalmente, em frente de batalha, soldado não bate continência com o oficial. Por quê? Porque se ele bater continência com o oficial, o franco atirador sabe quem é o oficial e vai mirar exatamente naquele cara, certo? Então, normalmente, em frente de batalha, soldado não bate continência com o oficial, certo? Exatamente por causa disso. Então, Acabe foi esperto. Ele se disfarçou, certo? Só que não adianta, ele se disfarçou dos homens, mas não se disfarçou de Deus. O que aconteceu? Uma pessoa pegou a flecha ao acaso. Ao acaso. Tinha um guerreiro lá sírio e falou: deixa eu jogar uma flecha aí. A flecha caiu aonde? No meio da armadura? Não, na junta da armadura. Mas que azar esse Acabe teve, hein? Não sabia que era ele. Uma flecha ao acaso. Em tanto lugar para entrar, ela foi entrar na junta da armadura. Foi azar ou foi poder de Deus? Ou foi cumprimento da palavra de Deus? Foi cumprimento da palavra de Deus. E o sangue que verteu dele naquele carro, depois ele morreu. Mas o sangue que verteu, aconteceu o quê? Foi lambido pelos cães. Cumpriu-se a palavra de Deus na vida deles. Então, cuidado com a cobiça. Vocês vão enfrentar o poder de Deus. Aí depois eles dizem: ai, mas como eu sou azarado. Ai, meu Deus, já tive tanta coisa. De repente, de um tempo para cá, minha vida deu uma maré de azar. Inferno astral. Tem todo sistema. É um bom lembrete para o professor, na aula de manhã, divertir a classe, que a pessoa, quando não tem temor de Deus, e ele cobiça alguma coisa, ele não se importa com a sorte das demais pessoas, se ele vai prejudicar uma pessoa, uma família, uma empresa, contanto que a sua cobiça seja satisfeita. É o mesmo espírito que estava na pessoa de Jezabel. E o pior é bom que os crentes, quem tem temor a Deus, leve isso muito a sério, porque alguma coisa só me é importante quando eu adquiro algo que eu não curto o sacrifício de terceiro, que alguém não vai sofrer por isso, alguém não vai ter prejuízo por isso, porque se a minha conquista causar danos ou prejuízo a alguém, ou físico, ou moral, ou financeiro, o crime é o mesmo. Perante Deus, o crime é o mesmo. Por isso que devemos consultar a Deus por tudo que nós
fazemos. Porque não adianta falar, mas eu não tive a intenção. Você tem que pesar as suas atitudes. Tem um velho ditado popular que fala: eu não sou responsável pelo que você interpreta, eu sou responsável pelo que eu falo. Você é responsável pelo seu irmão interpreta. Você tem que pensar que as suas palavras podem ser mal interpretadas. Eu posso chegar para o irmão e falar: ô irmão, você é um animal, com o intuito de elogiar o irmão. Às vezes, ô animal, elogiando o irmão, meu irmão, que animal? Porque eu sou animal, eu sou gente. E o irmão se ofende. Eu falo: não, mas a minha intenção foi elogiar. Não, você pecou. Antes de falar alguma palavra, você tem que pensar no que você fala. Você tem que pensar na possibilidade de ofender o irmão. Assim que você age segundo a vontade de Deus. E aí vem mais. A palavra de Deus se cumpriu. Depois de Acabe, quem foi o sucessor dele? Acasias. Acasias reinou só 2 anos, né? Mas o que aconteceu? Morreu. Quer dizer, não teve descendência. Depois de Acasias teve Jorão. Aí veio um cara usado por Deus chamado Jeú. Aí esse Jeú já numa tacada só ele matou o Jorão com uma flechada entre as escápulas e saiu do coração. E também na mesma tacada já matou Acasias de Israel, que era filho de Judá, que era neto de Acabe e Jezabel. Quer dizer, mais um descendente homem, cumprindo-se a palavra de Deus. Ah, mas faltava a principal. Essa Jezabel aí ainda tem que se acertar com Deus. Aí ele chegou para Jezabel. O que a Jezabel fez quando viu o Jeú chegando? Se pintou. Ela falou: eu vou usar minha última cartada, minha beleza, o meu poder de sedução. Como foi a Cleópatra, né? Primeiro com César, aí depois César morreu, aí tentou com Marco Antônio, né? Aí quando tem Otávio, ela não conseguiu, ela se suicidou, certo? Mas se Otávio estivesse perto, ela ia tentar também com Otávio. Era a última cartada que ela tinha, o seu poder de sedução. Então ela já se pintou, ela falou: deixa eu chegar para ele, eu vou tentá-lo. Ele tentar nada, joga essa mulher da janela. Sua maldita. E ela foi jogada, ela foi defenestrada. E quando ela caiu, o que aconteceu? Foi comida pelos cães. Quer dizer, tem um caso aí que está rolando na justiça brasileira, de uma vítima que disseram, tá, que o corpo dessa vítima foi comido pelos cães. Alguém já deve ter lido alguma coisa aí, tá bastante noticiado aí, está na moda. E eu já vi muita gente falando: não, cão não come, cão quando vem carne humana. Bom, o pastor Serafim sabe, né? O senhor contou aquela história do depósito do bujão de gás lá, do cão, né? O senhor falou: fala isso pro cão, né? Ele não morde, fala isso para ele. Certo? Mas de qualquer maneira nós temos um relato bíblico. Cão come sim, come gente sim, tá? Só largou o pé. Deixou o pé, a caveira e as mãos. Nem deu mais para sepultar. Certo? De tal forma que o que restou dela serviu de esterco. O corpo foi insepulto. Para aquela cultura, era uma cultura que acreditava em ressurreição, como o judaísmo acredita, mas eles acreditam que vai ressuscitar aquele corpo, por isso que o corpo não pode. Para um judeu radical, o holocausto nazista foi um crime tão bárbaro, não só do ponto de vista de matar aqueles judeus, mas pelo fato de cremar aqueles corpos. Isso levou a eles uma revolta tão grande nesse sentido, porque as pessoas foram duplamente além de assassinado, o fato dos nazistas cremarem os corpos, entendeu? Segundo, foi assassinado 2 vezes para eles. As pessoas foram assassinadas 2 vezes, porque segundo a crença deles, aquele corpo deveria ser sepulto para esperar o dia da ressurreição. O catolicismo acreditava nisso uma época. Tanto
Tanto é que quando eles queimavam a bruxa na fogueira, lá, a bruxa, o herege na fogueira, como fizeram com o John Hus, certo? Fizeram com o John Hus, exatamente, eles estavam condenando não só a pessoa à morte, como no pensamento deles na época, estavam impedindo que a pessoa fosse ressuscitada no dia da ressurreição. Era esse o pensamento. Eles estavam condenando duas vezes a pessoa, como se Deus não tivesse o poder de ressuscitar um corpo das cinzas, certo? E transformar, do mesmo jeito que ele transforma ossos secos, coloca a carne, o pó do pó, ele faz um corpo vivente. Por isso que o Wycliffe, eles desenterraram para queimar e jogar as cinzas no rio para ficar. Aliás, há muitos crentes que pensam assim. Tem muitos crentes que pensam assim. Aliás, lembrando do John Hus, quando eu falei que o Nabote não ligou para o que pensassem dele, houve um episódio na história. Quem leu a história do John Hus? No momento que ele foi, ele estava na casa dele após ele expor suas ideias. Aí chegou os guardas reais, e aí as pessoas que estavam com ele falaram: calma, o rei gosta do senhor, não precisa ter medo, porque até então aquele rei concordava. O John Hus era reitor da Universidade de Praga, e o rei da Boêmia, que era a capital, cuja capital era Praga, mantinha o John Hus. Não, fique tranquilo que o rei gosta do senhor padre. Aí John Hus respondeu para ele o seguinte: pouco importa se o rei gosta ou deixa de gostar de mim, eu estou preocupado se Deus deixar de gostar de mim. Foi as palavras dele, certo? Então não importa com que fama você sai dessa terra, o que importa é com que conceito você chega lá em cima. E ele profetizou na hora do seu sacrifício, né? Eu ouvi isso também. Vocês hoje matam um ganso. Rus quer dizer ganso, mas ainda virá um cisne. Daqui e a 100 anos, daqui a 100 anos. Exatamente, em Marte não matarão. Não matarão. Professor, por que ele, John Hus, e os demais que foram assassinados por Roma, pela igreja romana, eram chamados de ignotes? Huguenotes eram os franceses, né? É um pouco mais tarde. Quer dizer, não é do John Hus. John Hus foi antes, né? Não, John Hus foi bem antes. Foi bem antes. Foi antes 100 anos antes do Lutero, mais ou menos. Quer dizer que então os ignotes Ignotes eram os protestantes da França. Aqueles que foram mortos na noite de São Bartolomeu. E o primeiro culto evangélico no Brasil foi realizado na ilha de Villegagnon. É aquela ilha do lado do Maranhão? Do Rio de Janeiro, do lado do aeroporto, anexa, quase continuidade ao aeroporto de Santos Dumont. O primeiro culto evangélico no Brasil foi realizado naquele lugar pelos huguenotes franceses. Quando eles invadiram lá para fundar a chamada França Antártica. E parece que, eu nunca vi, mas parece que o local tem um mar, alguma coisa assim. Primeiro culto evangélico brasileiro. Inclusive, é relatado até um trecho bíblico que foi ensinado naquilo, mas eu não lembro de cabeça. Se alguém lembra, foi pregado um trecho, está relatado qual trecho que foi pregado. Amém? Foram mortos também, esses que pregaram no Brasil. Foram mortos também? Tá. Mais alguém? Aqui, ó. Salmo 27, versículo 4. Que foi pregado lá? Amém. Salmo 27, versículo 4. Depois em casa nós vamos refletir isso. Primeiro culto evangélico. Glória a Deus. Mais alguma pergunta? Então, irmãos, poderia falar muito mais, mas o tempo não nos deixa. Então eu agradeço a oportunidade a todos os irmãos presentes, aos irmãos internautas que nos assistem. Por mais
uma oportunidade de estar aqui falando com vocês. Glória a Deus. Só aqui lembrando, o Andrés, que é o nosso decano aqui, o aluno mais antigo o aluno mais